É que tá. Nessa apresentação, para botar mais 10 anos, porque esse livro aí foi editado 10 anos atrás, tá? Bom, irmãos, é um privilégio muito grande para mim ter uma classe de alunos muito especiais, né? Aliás, não alunos, mas colegas. Nós estamos dentro da mesma proposição e eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que, na verdade, é o irmão Josafá que nos responsabilizou. E a gente quer ver se a gente, nessa noite aqui, a gente pode, de fato, entender a proposição do tema, que é uma sugestão aí do apóstolo Paulo, quer dizer, ele que explicou a igreja e como é que funciona. E eu começo com o versículo, o capítulo 2, 2 Coríntios 3, versículo 5, é a base de tudo isso que está aqui. O qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Desculpa a minha alergia. Então, diferente da escola secular, a escola bíblica, que é composta de professores que não são meros professores, porque a igreja assim nomeia ou escolhe, ou as pessoas se apresentam. Não, é uma resposta a uma vocação, porque na verdade Deus está nos confiando os seus tesouros. Então, se eu tenho que pensar aqui em trabalhar aquilo que é propriedade de Deus e que seja além da letra, quer dizer, não temos um legalismo na igreja para definir isso ou aquilo. É preciso fluir. Assim como eu dou exemplo, né? O pregador está lá. Tá bom. O pregador limita o tempo até por questão de organização. Mas se a gente fosse levar em conta, né, se é pela operação do Espírito Santo, vamos por ele, né? Vou fazer aqui já de imediato uma colocação, que eu sei que o nosso pastor é muito organizado e ele se limita e cobra da gente, você tem X tempo, assim como eu sei o tempo que eu tenho aqui. Mas a Luiz já falou 40 minutos, não sei se o pastor brigou com ele, mas até eu acho essa variação que o pastor faz, dando oportunidade para outros, é claro que é muito bom, porque serve para ele também ouvir, né? E fazer uma avaliação daqueles que já, de fato, repetem o que ele já ensinou. E eu tenho que isso, eu acho que para a gente que lidera, é perceber quando o nosso aluno, ele já consegue repetir algumas palavras que, quando ele começa a repetir algumas palavras que são características suas, de dar aquela repetição, então significa que, de fato, seus alunos estão aprendendo. E eu tenho algumas palavras com o pastor Washington, que eu aprendi no sentido de considerar as necessidades. A palavra demanda é uma palavra comercial, né? Uma avaliação. Ok, temos uma demanda, mas fica muito mais fácil de pensar que temos várias coisas para serem resolvidas, né? Pastor, eu estou falando aqui porque eu estou falando com esse grupo seleto aqui, né? Pode falar os meus também, que eu tenho os meus jargões, né? E quando eu vejo isso, eu fico pensando assim, eu sempre observava na igreja, quando os meus oradores, aqueles que estão me acompanhando, as ovelhas, elas começavam a repetir as minhas palavras. Então está ficando alguma coisa, né? O pessoal da minha classe dos dons sabe disso, porque a gente nem às vezes percebe que alguém está nos observando o tempo todo. E isso é importante, né? Então, quando eu penso aqui, além da letra, da igreja, não é, na verdade, aqui, tá bom, Josafá vai lá, apresenta a ficha, e como ele disse, é praxe, né? Ok, mas isso para mim não me importa, não faz diferença, tá bom, é bom que dá um certo suporte, né? Mas eu preciso dizer que quando eu estou à disposição de Deus para cumprir o que é dele também, é de Deus, aí eu vou usar a frase do Rogério, que eu já falei com ele, é a frase que ele me deu por inspiração do Espírito Santo, pode escrever que é boa, mas a autoria é dele. Ele disse assim um certo dia, assim, saiu espontaneamente, ele disse, pastor, quando alguém entra na igreja, mesmo que não tenha a intenção de pensar na sua situação de pecador, algo sobrenatural acontece na vida dele.
O senhor concorda? Nossa, tanto que eu concordo que eu achei a frase muito boa. E porque alguém entrou na igreja, talvez não tinha proposta nenhuma, o jovem queria ir lá para encontrar a namorada, né? Não tinha nenhum propósito nesse sentido, mas algo sobrenatural está acontecendo. E eu preciso acreditar nisso. Então eu quero dizer, quando Paulo coloca aqui essa questão de que, como ministros não da letra, então eu penso que eu estou à disposição do Espírito, crendo que Ele de fato está me fortalecendo. No domingo, veio na classe, que eu cheguei assim, no final da classe que estava no santuário, lembrei que a professora citou a palavra dunamis. Não está aparecendo direito, parece que o vídeo lá está refletindo, mas o que é a palavra? A palavra é muito completa no sentido de dizer assim, tudo que eu preciso quando vou ministrar minha aula ou pregar, tudo que eu preciso. Por exemplo, hoje eu corri o dia inteiro, exame para lá, médico para cá e vamos para lá, as pernas ficaram bambas e eu não falo sentado. Por quê? Alguém vai falar de didática depois lá? Porque é claro que alguém vai dormir, porque só eu falo, né? Então, eu cansado, aí a Ana Maria disse, mas você vai falar em pé ou sentado? Sempre em pé. Eu falo, o homem de Deus, ele tem que estar sempre com disposição de até quando na morte, mas morrer na arena, lutando. Eu preciso acreditar que o Espírito Santo opera de fato. E eu estava dizendo há pouco para o Rogério, dizendo, pena que a gente às vezes está tão preocupado se alguém vai aceitar aquela palavra ou não, esquece de que, ó Senhor, eu estou indo lá em obediência ao Senhor, porque eu vou cumprir uma vontade do Senhor, e entre eu e o Senhor, eu aceitei esse ministério. Então o professor da escola dominical não é, na verdade, como aquele professor secular, que está na ideia de que ele precisa provar que ele tem conhecimento, está passando conhecimento. Eu vou falar do que eu sempre gosto de dizer, do trabalho do professor, seja o secular ou seja o professor da IBD. O professor da IBD tem um privilégio que ele está sob a unção do Espírito Santo. Do ponto de vista da especulação, que aí pensa que eu estou aqui, aí você é aluno. Não, não. Eu estou aqui por causa do meu compromisso que eu assumi com Deus, não foi nem com o pastor, eu apenas senti que tinha uma brecha e eu vi que Deus pode me usar com aquilo que eu sei, mas não precisa eu dizer que eu sei tudo. E eu posso dizer que no momento que alguém capciosamente faz uma pergunta, eu não sou obrigado a responder, né? Mas eu posso usar isso com muito carinho, porque eu estou pregando em amor, pelo Espírito Santo. Eu não preciso podar a pessoa quando ela me faz capciosamente aquela pergunta. É interessante que, eu não sei o que vocês diriam na sua classe, mas tem os alunos observadores, tem os alunos que consideram os pontos importantes e anotam, e tem os que não anotam, não porque está guardando tudo, mas é porque está ruminando, está esperando de que alguma coisa aconteça, e ele vai considerar que você está falando é bom, pelo menos, se não é inédito, é bom. A gente nunca sabe tudo. E tem gente também que atrapalha, mas é de Deus. Se está aqui, pelo menos a intenção. Aquela moça, com toda a experiência que tinha, de repente ela lançou uma dúvida teológica perigosa. Aí como é que eu faço? É claro que eu deixei fazer toda a exposição, e para não ser deselegante, que eu não posso deixar passar aqui uma heresia, eu estou aqui para isso, né? Aí eu disse para ela assim, para não machucar, um pouco de graça, né? Há controvérsia, né, Rosário? Há controvérsia. Aí tá. Mas eu esperei que ela fosse ruminar um pouco aquilo e ou perguntasse aí o que faltava. Aí no final da aula ela disse assim, pastor, então se é assim, tudo que eu construí, vou ter que jogar fora. Eu falei, não é assim não. Tudo que você construiu é para você chegar até aqui e ver que ainda tem coisas. E eu não posso estar convencido que eu cheguei aqui ao máximo. Não existe isso, né? Não. Aquilo que eu construí, ainda mais que a gente aprende que teologia, é outra frase que não é minha. Escrevi aqui, né? Darcy Duzulek, que já está no céu. Ele dizia lá assim, teologia se escreve a lápis.
Então não é porque teologia, o absoluto é Deus, mas a teologia, é isso que nós estamos fazendo aqui, é teologia. Vocês estão pensando aí, e eu também, para depois enxergar, ver o que nós conseguimos alcançar dentro dessa proposição aqui de dizer, eu sou professor, eu estou aqui para ensinar. Não, eu estou à disposição de Deus e preciso considerar que isso é ministério, né? Então, alguém veio aqui pela cor dos olhos, alguém escolheu, né? Ou eu, pelo menos, aceitei o desafio, ok. Alguém foi conduzido para te desafiar, mas na verdade você está aceitando, está pactuando com Deus, porque eu vou lidar com aquilo que é de Deus, são pessoas. Bom, nisso eu faço um parêntese para dizer que nós precisamos levar em conta, seja o assunto que for, secular ou não, ou de atualização da igreja ou da sua classe, é claro que eu preciso entender, construir a minha cosmologia social, aquilo que eu falei há pouco. Qual é a preocupação? O que existe aí fora? Que as pessoas são bombardeadas todo dia. Gente passando doutrinas, esqueci a palavra agora, heréticas, deve ser esquecida, né? E você pensa que não chega. Então é por isso que quando eu estou aqui, é claro, hoje, eu estava dizendo para o Josafá, pena que, mas pode, né? Eu gosto quando há o debate, confrontação, né? E na aula aqui, o propósito da aula é exatamente incentivar de que nós estamos à disposição de Deus. Então eu usei essa palavra, episcopoi, que está aí no roteiro de vocês aí, né? Bom, primeiro procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Bom, em princípio é claro, eu aceito qualquer debate, mas antes de formular a sua dúvida, me dá a Bíblia, né? Vamos lá, juntos. Então, eu não sou obrigado a saber a Bíblia toda. Aliás, nunca interessei em decorar a Bíblia, né? Nunca interessei a achar que eu tenho... Até tentei fazer um trabalho, quando eu vi a dificuldade que tinha, né? De fazer uma coisa mais simples para que as pessoas começassem a entender que não é decorar a Bíblia, mas aprender da Bíblia naquilo que você pessoalmente precisa, né? Então, eu comecei a escrever, é um livretozinho pequenininho, e eu falei, eu vou fazer essa proposta, eu vou trabalhar a Bíblia toda. Veja só que ousadia, né? Eu não ia conseguir mesmo, mas eu estava com o propósito de trabalhar. E comecei então a ver o que interessa aqui, Gênesis, livro de Gênesis. Ok, uma preciosidade. Eu falo depois disso aqui. Eu peguei o livro de Gênesis, aí eu conheci, bom, Deus criou o céu, a terra, tudo mais. Eu tenho esse livro aqui do cientista Adalto Lourenço, que já está no céu, é um presbiteriano, é fantástico esse livro aqui. Os livros dele são caros, porque a produção é muito boa. O que ele trabalhou em Gênesis 1 e 2, só lendo, né? Eu falei, que coisa maravilhosa, coisa linda, para mim, para o meu alimento. Então, quando eu penso assim, alguém quer ser mais ousado um pouquinho, ou pensar que o quanto nós somos pequenos, insuficientes, e Deus nos faz ao mesmo tempo suficientes, quando eu preciso ensinar para alguém que está ainda caminhando na fé. E aqui eu vou trabalhar um pouquinho e explicar, porque eu tenho outro material para dar de presente para vocês aqui, né? Parece simples, quem aceita Jesus? Ok. Eu prefiro falar assim, tá bom, você aceitou Jesus e a pergunta agora, o que eu devo fazer? Eu vou falar, você precisa acompanhar o grupo de oração, estudar a palavra de Deus, isso e mais aquilo, ok. Aí depois o que mais? É simples, eu falo assim, faz o seguinte, a minha vida era assim e agora ela é assim. E Jesus disse para vir, então vai com Jesus pelo caminho. E você tem um livro muito bom também, né, a Bíblia que Jesus lia, então ele fala assim, entenda que a vida cristã é feita de surpresas. Deus vai nos surpreendendo pelo caminho. Porque você vai construindo uma teologia
A outra frase que também pode escrever aí, que é a minha fé tem razão, tem um livro que eu vou mostrar ele aqui. Eu preciso saber em que está baseada a minha fé, porque tem determinados momentos que eu tenho que confessar ao Senhor, dizer, Senhor, perdoa, amanheci incrédulo. Não sei se já aconteceu com vocês. Eu vou perdoar, porque de repente eu me senti só. Por que isso? Então é complicado. Agora, então, quando eu penso que vou trabalhar, né, e vou me dedicar aqui, tá bom, aquilo que é literal, né? A Bíblia é um livro para uma experiência de fé. Ela não é literal, necessariamente, né? Eu preciso explicar para mim e para os outros também, né? Bom, depois desse parênteses aqui, eu estou dizendo, isso me ajuda? Para mim ajuda porque eu firmo mais a minha fé, como alguém, como cientista, encontrou, e ele diz aqui, ele não escreveu o que poderia fazer em Gênesis 1 e 2, né? Mas que bom. E tem outro cientista que também é presbiteriano, Eberle, ele é do time do pastor Hernandes lá em São Paulo, né? Eu não tenho os livros dele, da Dalton tem todos. Esse aqui pequenininho, inclusive, né? Esse aqui é a igreja e o criacionismo. Nós somos criacionistas, né? Então esse é pequenininho, também vale. Então o que eu vou construindo para passar por a minha classe, não é só o que eu vou passar, eu tenho que estar acima da classe. Eu tenho que estar além do que a classe já sabe, né? Aí nós temos uma troca de conhecimento, como eu tenho aqui. Imagina uma aula aqui em que eu e você pudéssemos questionar. Eu lancei, por exemplo, na classe da turma do ano passado, os dons, e eu lancei uma pergunta difícil, né? Eu deixei a classe em crise. Falei, como assim? O que você fez lá? Você estava lá para ajudar? Você estava lá para atrapalhar? Eu quero saber. Olha, deu um trabalhão, pastor. Deu um trabalhão. E eu tive que falar com ele só o seguinte, ele já tinha vindo de outra igreja que o pastor lá não se ajustou com ele porque ele queria construir uma ideia dele própria. Imagina. É claro, chamei lá para o meu gabinete e dei aquele sabãozinho campeiro lá, né? Aquele que sapeca. E para dizer assim, olha, irmão, se é assim, você está convidado, seu pastor anterior já fez esse convite para você, eu vou te fazer o mesmo convite. A porta está aberta. Ruim, né? Porque ele já era o tipo assim, né? E uma outra que com ele também casou lá na igreja, e ela atrapalhava, porque ficavam lá no canto, a igreja é grande, lá no canto, sorrindo o tempo todo, estou pregando, não estou fazendo gracinha nenhuma. Aí estou pregando, está lá. Essa eu conto, o pessoal acredita se quiser, mas eu acho que é bom. Eu conversei com o senhor, falei, senhor, eu não entendo porque eu estou pregando, não estou fazendo gracinha nenhuma. Aquela irmã, seminarista, ribeirista, líder de mensageira do rei, ela me atrapalha. E juntou com aquele seminarista lá agora, e todo domingo de manhã e de noite. Chamei no gabinete. Aí ela diz assim, pastor, eu gosto, como é que é? Eu gosto muito do senhor, mas não gosto do que o senhor fala. Eu falei, mas eu sou eu que eu falo. Eu sou a mesma pessoa. Tá, mas eu já estava de olho nela. Aí eu falei, bom, agora eu vou conversar com Deus, porque assim não vai dar. Todo domingo é a mesma coisa. Por favor. Se ela do Senhor e ela não está entendendo, o senhor podia levar. Morreu 30 dias depois. Olha, eu não sou carismático, não. Eu falei, bom, se foi porque eu apelei para o Senhor, mas o que aconteceu, né? Aí eu pensei, bom, agora tá bom, não vai atrapalhar mais. E o outro eu dei a carta para ele, compulsória, e mandei ele. Por quê? Não pode, não é assim, eu estou vendo, eu tenho que ser paciente, tolerante até certo ponto, está prejudicando o trabalho, né? E as pessoas não sabem o que acontece lá atrás. As noites mal dormidas, preocupado, orando ao Senhor, pensando uma por uma das ovelhas, não é fácil isso. Aí eu penso que, aproveitando o gancho, é dizer assim, entre eu e meus alunos, eu preciso de fato construir uma família que me respeite, né? E que eu também, como professor, respeite, né? Os mais fracos, Paulo ensina isso aí, na fé, mas não excluir os fracos na fé. Agora, aqueles que são, aliás, eles foi uma palavra lá que eu até assustei com ela no versículo lá, aqueles que atrapalham lá, outra palavra,
Domingo eu peguei, não. Palavra forte, né? Estava dentro do propósito da mensagem, mas uma palavra muito forte. Não é aborrecedores, não. Pena, puxa, faltou. Mas não foi essa, foi mais forte. O Colossenses parece, não. Bom, aí eu pensei assim, mas é isso, porque às vezes as pessoas não entendem, né? Exemplos na Bíblia daqueles que estavam atrapalhando, Paulo falou ser paciente, como é que é a palavra? Você tolera até, acha o versículo aí, você faz o máximo, mas se não dá, isola. Eu estou tentando traduzir que eu não achei o versículo agora. Por quê? Não, a igreja é uma coisa muito séria, e a minha classe também é muito séria. Mas quando eu estou lidando com o meu aluno, preciso entender também o contexto dele. Nós trabalhamos com pessoas adultas. Eu tenho muita pena dos idosos na igreja, são muitos idosos. Aí eu fico pensando assim, até cheguei a pensar, falei qual é o propósito de fazer um trabalho só, comecei o trabalho, fazer um projeto para os idosos, porque o que o idoso pensa? O que o idoso, quando chega esse momento, pode pensar? Se as forças vão se esvaindo, é um contexto muito especial. Ele está entre se manter vivo, querer mais saúde, sabendo que é a última milha. Então ele precisa ser sustentado nessa última milha. Eu estava falando para minha netinha essa semana, morrer também é bom. Ela falou assim, credo, vô. Não, eu falei, é verdade, ué. Agora, só que não pensa que você vai morrer e vai para o céu só porque é bom. Você não, você tem que casar, ter filhos, cumprir o que Deus determinou para macho e fêmea, né? Você vai construir sua família. Agora imagina, o que você tem que ficar preocupado comigo? Não preocupa comigo. Por quê? Sem perceber, eu falei 78, não 79. Em janeiro eu vou completar 80. Aí o meu empresário lá falou assim, pastor, mas por quê? Mas tanto? Não. Estou aqui, estou em pé, não é verdade? E daí? Por quê? Qual a preocupação do idoso? De fato saber que está caminhando, faz tudo que Deus gosta, né? Faz um esforço enorme com o restinho de força que tem e esquece das outras coisas. É isso que eu gostaria de passar para um idoso, para dizer assim, viva a sua idade, não sei se é feliz, pode ser qualquer um que quiser colocar, mas eu prefiro a sua idade de verdade, é quando você já ponderou, já aprendeu muito, já não tem nem paciência para falar com as pessoas. Esse é o contexto da minha classe. Então, cada um dentro da sua idade, né? A criança você tem um jeito de usar, tem lá, né? Alguém vai falar sobre isso aí também, mas eu preciso estar contextualizado dentro do que é a família, dentro do que é a sociedade, que é uma cosmologia, né? Tudo que é construído dentro da sociedade, dentro de uma família ou daquele aluno que tem uma família. Aí sim, tendo oportunidade, levar para tomar um café, para ver se a gente conversa alguma coisa além do que é aquilo que precisa ser assim, tem que ser assim. Não, nós não estamos mais debaixo da lei. Nós não estamos debaixo da lei. A gente obedece por compreensão, né? Acho que tem outra palavra também que eu aprendi com o Zé Luiz, que é... não sei se foi o pastor, alguém falou daí, não é uma hierarquia, é um respeito, cada um se colocando no seu lugar, mais ou menos isso. Eu gosto dessas coisas que confrontam com a nossa realidade, porque diz assim, não, peraí, é claro que eu tenho orgulho de dizer, não, o meu pastor é pastor Washington, e eu tenho que me comportar assim, como ovelha. Mas a partir do momento que ele me determina, eu vou fazer isso, aí eu estou na minha função pastoral, que eu falo assim, minha função de anjo. Bom, quem leu o meu livro sabe, né? Eu penso que os anjos do Senhor, a Bíblia vai falar isso, então, se eu começo a entender que Deus me ungiu para uma missão, né? Eu sou um projeto de anjo, mas a minha vida, a minha influência é angelical. Eu preciso transmitir isso para os meus alunos, que eu tenho cara de anjo, né? Ou a gente fala assim, cara é parecido com Cristo, eu preciso conseguir isso. E às vezes a gente é brabo, né? Nem sempre a gente consegue isso, mas é preciso conquistar isso. Então essa relação para aluno e professor, ela precisa alcançar essa graça de dizer que eu te aceito como você é, mas me aceita também, vamos junto, né?
É isso que vai além da letra. E outra coisa, eu preciso crer que a Bíblia falou, de um professor coreano, o Dr. Paul Kang, ele falava assim: você está lendo a Bíblia, está estudando a Bíblia, está com sede por causa da Bíblia, mas se você sentiu que a Bíblia mandou você parar, para. Começa outro dia. É assim. Então, nós somos assim. Então, tem determinados momentos que não dá mais. É segunda-feira, pastor, segunda-feira, para mim, era sempre assim: Senhor, me dá a minha porção, porque foi a semana inteira, defunto, aniversário, e eu estou aqui, segunda-feira, e se alguém me encontrar de bermuda segunda-feira, ainda vai falar: lá o pastor, olha que folgado, né? Porque a igreja é assim, né? Lá, segunda-feira, né? Não dá tempo nem de não pagar as contas no banco. Bom, esses são os juízos, né? Mas eu penso que, eu sou assim mesmo, sabe? De vez em quando eu dou uma cochilada aqui. Eu preciso crer que a Bíblia tem a palavra última, né? E eu preciso esgotar aquilo que eu busquei. Se eu cito aqui a palavra em grego ou em hebraico, eu preciso explicar a palavra, por que eu preferi aquela palavra, né? Porque ela tem uma intensidade maior, eu preciso explicar. Porque não é só isso, né? Hoje na consulta com o médico lá, a secretária perguntou, ela foi fazer minha ficha lá e ela disse assim, como é que é? O grau de escolaridade. Aí eu falei: doutorado. É chique, hein? Eu falei: não é chique não. Custa caro. E as pessoas não dão nem bola para você, tá? Mas entre eu e a minha preocupação com aquilo que Deus colocou na minha mão, eu tinha que procurar o melhor. Você sabe disso, quanto custa livros e quanto custa tanta coisa e ninguém me dá dinheiro de graça, não. Não é como funcionam as ONGs no país, não. A gente faz porque vale a pena, mas trabalhei como empresário para conquistar e depois pensar assim: não, tá bom, dinheiro presta para quê? Para cumprir a sua realidade naquilo que é existencial, mas também que é eterno. Eu preciso saber que administrei bens para ser usado esses bens em detrimento daquilo que Deus exige de nós. É uma obra aí para fazer. Ela vem junto. Então, se eu vejo o meu aluno na minha classe, né, sempre com aquela roupinha rasgadinha, se eu posso me intrometer lá, eu vou chamar ele no particular e vou dizer assim: eu vou te dar uma camisa, você não incomoda, não? Né? É uma intimidade desse tipo que eu acho que essa relação que a gente precisa ter com o nosso aluno. Eu não estou acompanhando nada do meu script, tá? Porque eu penso que se é além da letra, é além do que eu estou pensando que vou ensinar sobre a Bíblia. E eu vou chegar no Sócrates daqui a pouco, porque eu acho que é o melhor exemplo que tem acerca da questão do ensino. Então a palavra que aparece aí, episkopos, não está em nenhum lugar com referência como se fosse um dom, mas é aquilo que Deus dá no sentido de você se posicionar, né, com autoridade, isso, não falar sobre o bispado, o episcopado, não, é autoridade, eu tenho autoridade. Então, se eu falo com autoridade, que eu acho que devo falar com autoridade, mesmo que haja confrontação, eu preciso ter autoridade. E nesse caso é a palavra que me dá autoridade. Estou falando autorizado, se alguém quiser contestar, pode, mas até então é isso, né? Por isso que Paulo fala, não sendo neófito, né? Não sendo inexperiente. Aí eu falo do aluno de direito, né? Levou aquela montanha de livros para ele dizer, olha, agora eu estou em outra classe, né? Eu agora, daqui a pouco, eu sou doutor. E o advogado, a profissão de advogado, ela é fantástica. Porque o único que entra em qualquer lugar e não pode barrar, né? Não podia, agora pode. Mas eu estou dizendo, era muito bom. Então eu preciso me orgulhar também, sentir bem, porque eu, na minha classe, os que são os meus subalternos, eles estão pensando assim que, de fato, eu sou a autoridade maior e eu não posso cair na soberba, né? Bom, deixa eu passar para aqui um pouquinho que devia ter feito isso antes. Os irmãos se lembram, na escola primária, naquela escola que você começou a se entender como gente, eu não sei mais classificar qual é o tempo,
Lembra do nome da professora? A sua primeira professora? Tem nome? É? Maria dos Prazeres. Oh, legal. Essa é a influência. Hoje tem alunos, aliás, encontro de vez em quando a bênção de crente, ou de professor, de líder, de líder que está à disposição de Deus é essa. No dia mais triste que você está lá, vem uma bênção. Você não esperava, era aquele aluno, ou aquela pessoa que você batizou, ou que você fez o casamento, ou que, de alguma forma, você exerceu o seu papel de anjo e abençoou. Tudo na nossa vida é pelo caminho. A gente nunca consegue definir as coisas. Ok, então por isso que a gente lembra daquela professora. A idade de carência, a família não dá para suprir. Eu falo sempre que a vida cristã é feita assim: 50% eu preciso ter equilibrado a minha família, 50%. Se eu existo com alguém, 50% é a família. E os outros 50% é a igreja. Eu tenho que amar a igreja. Seja ela como for, é o mistério de Deus, ela está presente aqui. Então, gente chata, gente boa, gente alegre, gente que só fica triste, gente que não se conserta, mas ainda é a melhor, é o curral das ovelhas. Então, eu coloquei que ser professor é ter paixão, né? É um chamado. Eu ia trazer, mas eu até acho que eu pedi o Norton para me dar uma ajuda. O que eu tenho, quando fui para o seminário, eu já era advogado e eu gostava quando o pastor me convidava para pregar na praça, eu ia lá, feliz da vida, e com aquela eloquência toda, né? E depois eu tinha lá meus sermões, eu levei, posso ter usado lá no Rio de Janeiro, e quando eu cheguei no primeiro ano de teologia, eu olhei e disse: perdão, Senhor, mas eu fiz todos esses sermões com o melhor propósito do mundo, mas agora eu entendo que nenhum deles presta. Joguei tudo na lata do lixo. Agora, eu tenho uma coleção de sermões amarelinha lá, que ainda era na máquina datilográfica. Aquilo eu gostaria que alguém pudesse resolver para mim, porque não tem no computador. Eu não tive coragem de jogar fora, porque foram momentos especiais que Deus deu, sermões que eu chorei junto para dizer: Senhor, obrigado que agora eu tenho a palavra, eu sei que eu vou passar e vai ter resposta, porque nem todos eu concordava, mas aqueles que ficaram separados, alguns manuscritos, alguns não terminados, porque o restante eu não gostava de ficar muito preso no script, até hoje é assim, às vezes eu me perco por causa disso mesmo, mas não tive coragem, mas tive que consertar uma trajetória de vida, construindo aquilo que eu achava que era tão bonito, tão eloquente, e não prestava. Então não é isso. É por isso que às vezes a apresentação em igreja, às vezes, né, é muito batista isso, né? Batista tem muita liderança. Por que não fala o pastor fulano só? Precisa do doutor, pastor, fica ruim, né? Eu acho que pastor que é apresentado às vezes dessa forma, né? Você é literário, não tem problema não. Mas não gosta, porque você faz uma separação. Enquanto eu penso, quanto mais a gente estuda, mais sabe que a gente fica distante e a gente fica sentindo a dificuldade, tanto da gente que não consegue chegar a alcançar a lugar nenhum, mas apenas atingir uma parte, né? E eu preciso fazer com que não haja separação entre a minha classe e eu como professor. Não gosto de chamar meus alunos, mas meus colegas, porque estou no mesmo esforço de aprender de Deus algo mais. Agora, estou quase vencendo o tempo aqui. Eu sei que alguém vai falar sobre didática, mas eu tenho algumas coisas que eu aprendi aqui. Quando eu não tenho uma resposta, eu não preciso ter vergonha ou achar que alguém vai me diminuir por isso. Eu não sou obrigado. Eu até falei, já me botaram nos apertos 2 vezes. Uma foi de púlpito, o pastor Carlos, já falei com ele, né? Ô pastor, você me cobrou lá, tá certa a palavra grega, isso? Eu disse: calma, eu estou aqui, estou pensando, estou acompanhando seu sermão, você me pergunta a palavra grega, quer que eu... De pronto? Não, peraí, não é assim não. Aí, por incrível, domingo, a professora resolveu também. Depois ela veio falar comigo: pastor, desculpa. Eu falei: não, eu sei. A pessoa sabe que você vai me colocar em xeque para quê? Né? Não, sem problema. Aí, pastor, o que é essa palavra? Até ela fez uma versão lá que não era a que eu queria, né? Mas
Eu não tinha como responder. Aí eu falei, tudo bem, sem problema. Eu acho que quanto menos ou mais modesto for, eu acho que é mais fácil a pessoa compreender que nós somos iguais, né? Você tem sua área de conhecimento, se é matemática, pelo menos Josafá é o que domina, o meu diretor é o que domina lá da tecnologia. Se eu quero saber sobre a IA, eu tenho meu professor também, que é Rogério, que até eu quero a palestra dele. Não é isso? Para que eu vou querer fazer todas as coisas? Não. Então, por isso eu queria escrever um comentário popular. Vocês têm isso? É africano, mas nós e africanos combinamos muito bem em termos de compreensão, né? Aí eu vi assim, para que eu vou tentar escrever? É perder tempo, porque é uma linguagem boa, fácil e rica, tá? A Bíblia toda. Esse aqui que eu gostaria que, se todo professor pudesse, pelo menos ter algum comentário. Esse é porque parece muito com a gente, e é traduzido em português, né? Dicionário africano. Tem. São vários aqui. A editora aqui é... Deixa eu ver aqui. Mundo Cristão. Mundo Cristão. Tá aqui, são vários. Então, maravilha. Eu preciso ter uns... Eu estou nos últimos 5 minutos, estou certo? Tá. Então eu posso fazer isso. Então eu falo aqui que eu acho que seria razoável, eu quero ainda, né? Bom, sobre o chamado, então você não está aqui, não é à toa, não foi porque alguém te convidou, não foi porque a Lete falou, mas você está aqui porque certamente você foi convocado. Então é um chamado, acredita nisso. É coisa do Espírito Santo. E eu falo assim, eu escrevi aquele livro sobre o Espírito Santo e sobre os Espíritos, mas nessa preocupação. Aliás, os livros que eu escrevo não são livros acadêmicos, são livros de uma linguagem que todo mundo pode entender. Porque a gente fala pouco do Espírito Santo, né? Eu até gosto, as minhas referências aqui, pastor, mas é pela bênção que eu recebo do senhor. Pastor Washington, a bênção dos cultos pela Trindade, está completa. E eu penso que poucos consideram isso. Nós estivemos junto ao propósito de Deus, por Cristo Jesus, no penhor do Espírito Santo. Então nós terminamos a tarefa do trabalho na oficina de Deus, que é a igreja. Aí recebemos a bênção da Trindade. Eu gosto. Desculpa, pastor. Às vezes eu coloco as coisas aqui, mas não me comprometa, não. Mas é porque eu só assim, eu gosto de traduzir o que eu sinto de verdade, né? Porque às vezes a gente não sabe, né? Outro dia alguém, já depois da ausência do púlpito, não, foi lá na missão. Aí o pastor Mário disse, pastor, agora você vai impetrar a bênção apostólica. Aí eu pensei assim, tá bom. Aí eu pensei, será que eu estou lembrado ainda? O púlpito faz uma falta tremenda. Aí, tá bom, pastor. Entende como é que é? Porque não é assim um jargão, é uma bênção. E eu falo que bênção, a bênção que a Bíblia nos ensina tem a unção do Espírito. Se eu digo Deus te abençoe, recebeu a bênção de verdade, apesar de mim. Eu conto a história de um advogado que tinha só um palitozinho, muito humilde. Ele chegava no mesmo prédio que eu tinha escritório, e ele chegava assim, o elevador está cheio de gente, e ele falava um por um, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, e ninguém dizia nada. Tá bem, mas quando chegava em mim, Deus te abençoe, amém, amém. Eu recebo a bênção. Eu não quero saber dele, mas ele me deu a bênção em nome de Deus. Alguém fala que bênção de cigano pega, né? Maldição, né? Mas por que não pega a do Espírito Santo? Pega. Se o pai saiu, o filho não pediu a bênção, hoje quase não acontece mais isso, né? Agora na vida adulta eu ensino para as mães já na minha casa, dizer, pois tem que lembrar disso, eu abençoei sempre. Mas para vocês não me chamar de Senhor, eu ensinei que vocês lembrassem, Senhor é Deus. Mas se bem que sim, Senhor, foi a escola do meu pai. Para mim, eu tinha que falar sim, Senhor, e ficar quieto. Boca fechada, né? Por quê? A bênção abençoa. Eu falo, se eu quero receber, as pessoas não fazem gesto? Levanta as mãos. É para receber. Se é para abençoar? Assim, abençoar. Né? Aliás, tem duas palavras que não era meu propósito fazer isso aqui, né? Mas eucapetós e eucapeçás. São duas palavras gregas. Eu falo, eucapetós, como se estivesse jogando a bola para fazer a cesta. Então eu estou
Eu capetós, eu jogo para Deus. Aí depois Deus responde, eu cabeças. Funciona? Então por isso, se a intenção do cântico que eu disse, postar as mãos, uns postam as mãos, outros não, outros estão assim. Não, está errado. Se eu estou recebendo, é assim. Se eu estou abençoando, assim. Eu capetós, eu cabeças. Quer fazer isso agora? Fica em pé, faz isso. Vamos ver. Joga basquete agora, fazer a cesta. Assim, ó, pegou a bola. Então, eu capetós. Recebe? Eu cabeças. Eu até arrepiei agora. Obrigado. Estou chegando ao fim. Irmãos, eu acho muito bom a lição do Sócrates. Quem conhece o Sócrates sabe que o Sócrates era um perguntador, que talvez hoje a gente chamasse de vagabundo. Ficava andando, perguntando, mas muito inteligente, muito sábio, e ajudou a influenciar outros filósofos. Mas o que ele só fazia perguntas. É muito bom quando as pessoas perguntam, nossos alunos perguntam. E eu lembro dessa lição aqui, da maiêutica, que é uma palavra boa, que é a arte de partejar os espíritos. Então, eu sou bom professor quando eu entendo que eu não estou ensinando, mas eu estou fazendo o trabalho de parto. É o trabalho do pedagogo, né? Então, eu preciso ver quem dos meus alunos estou alcançando. E eu gosto, os que passaram comigo, né, tanto na escola secular como na igreja, de visitar, assim, né? Dá uma ideia, dá uma visitar, esse que você está escrevendo aqui, entendeu? Para entender o que está se passando ali, se de fato está ficando alguma coisa, tá? Não duvidando dos que estão ruminando, pelo menos estão ruminando, né? Então, entender que eu preciso fazer o trabalho de parto, mas eu preciso ver se meus alunos estão dando a luz. Você entendeu agora? Pena que aquela missionária, eu não tive mais como alcançá-la. Ela tinha tanta experiência de campo com Deus, até com os espíritos ela teve. Mas, de repente, a construção teológica era muito rasa, não dava suporte. E pena, quando ela começou a questionar, ela parou no caminho. E a confrontação foi que, então tem que mudar tudo, né? Não. O poder do Espírito Santo opera o seguinte, tem um livro chamado Fator Melquisedeque, a melhor coisa que tem. O Fator Melquisedeque, a experiência também é missionária, ele fala assim, ao invés de você apresentar Cristo, o Cristo que é o seu Cristo, o seu Salvador, você parte do pressuposto do outro. Na minha classe tinha a esposa do Norton, gosto muito da Tina, porque até hoje eu não sei se ela é batista, se ela é católica, mas ela disse que é católica, né? Mas eu gostei e fazia sempre a confrontação com ela, porque que bom, porque ela tem uma mente, a esposa do Josafá. E ela é interessante que, depois que a gente conquistou essa amizade com ela, então, aí que eu confronto com ela, ela fica brava, mas dizendo assim, mas tem convicções. Eu não posso dizer que batista vai para o céu e que católico não vai para o céu. Eu quero saber se é mesmo. Aonde coloca cada coisa que a Bíblia ensina sobre isso, né? Agora, é claro que, como eu penso como igreja, eu preciso que a gente precisa pensar igual, pensar pelo menos próximo, naquilo que somos de fato, né? Até nossos posicionamentos, naquilo que a gente pensa particularmente, como indivíduo. Mas a gente precisa ser, pelo menos, concordes de que nós estamos dentro da vontade de Deus. Nós existimos para isso. Bom, então, lembra da maiêutica e lembra de que você é parteiro ou parteira, né? O professor da EBD é um homem ou mulher de Deus, propriedade exclusiva. Por isso, quando ensina, é aperfeiçoado no conhecimento e na graça de Deus. O professor sempre recebe porção dobrada. Aquele cansaço que dá depois das aulas, que você esgotou, deu muito trabalho, ok, daqui a pouco é bênção multiplicada. Bom, aí, qual o material que eu vou dar para vocês, fruto do desafio do pastor Alcântara, porque eu estou vendo que a minha sonhada viagem para o campo missionário, devido a algumas coisas que eu não gosto de publicar, mas estou no trabalho dos exames médicos, eu não posso me excusar e dizer, ora por mim, por favor, que eu acho que se a enfermidade vem, eu falo com Deus, eu posso até ir embora, mas vai ser um desperdício, viu? Tem muita coisa. Então,
Eu, por causa dos exames, aí eu tenho que fazer me lembra, Raquel? Eu falei há pouco, o exame de próstata, como é que é? Não, eu tenho que fazer beliscar lá para fazer? Como é que chama? Biópsia. Eu pensava em fazer biópsia depois que operasse próstata. Não, primeiro a biópsia para saber se opera ou até como opera. Tá bom. Eu pensava que não era problema meu, mas na minha família já tivemos 3 casos. Aí a minha casa que eu pensava ficar preocupado. Gozado, vocês estão preocupados com o quê? Ué, não é assim que ele aprende? Tanto para a vida quanto para a morte? Qual é o problema? Mas, querendo ou não, eu estou quase chorando com o senhor. Senhor, sonhei tanto, combinando com o pastor Alcântara. Ele vai lá e me encomenda fazer um assunto tão que ele nunca viu alguém fazer isso, mas eu queria terminar exatamente por causa disso que eu vou dar para vocês. Nós trabalhamos com os alunos na igreja, na escola dominical. Eu não falo para trabalhar a salvação, mas é para não desviar do caminho. Aí, quando eu penso que eu digo, aceita Jesus como Salvador, é simples, é só aceitar mesmo. Agora, é simples assim entender a fé, porque a frase que não é minha, que eu sempre trabalho nela, é de que a minha fé tem razão. Eu preciso saber por que eu sou crente. Por que eu gasto tanto tempo? Por que eu gasto meu dinheiro? Missões, dízimos, não sei mais o que, desafios. E a igreja proporciona tudo isso para dizer assim, o dinheiro presta para isso. Porque o nosso mundo não é esse aqui. E eu preciso dizer assim, o que eu estou convencido? Que amanhã a mensagem não me agradou e eu já estou aborrecido. Aí daqui a pouco o irmão me confrontou, eu já estou trocando de igreja. Não está errado isso. Né? Então eu preciso construir. Aí o pastor, que é para trabalhar com os líderes indígenas, me desafiou a trabalhar sobre uma soteriologia. Nada mais é do que a teologia da salvação. Parece simples, não? Até certo ponto é. Então estou dando uma canja aqui, que não tem nada a ver com a minha aula, isso aqui era para os indígenas. Os doutores, já tem doutores, mestres, tem gente estudada lá. Aí eu fiquei enriquecido, falei, puxa, vou tomar uma experiência fantástica, saber a teologia dos índios lá, para quem é pensante. Né? Lá nos coreanos chama a gente, os que gostam de pensar, de cabeção. Aqui, por exemplo, tem opção de cabeção aqui, né? Gente que gosta de pensar. E eu queria ter uma experiência diferente, saber como pensa. Cheguei até a pensar e passou a me dar uma canja, eu falei, não, eu quero ser surpreendido. Aí, agora por causa disso aí, então vocês oram por mim, para dizer para o Senhor não desperdiçar alguma coisa que eu estou tão caro, né? Chegar até aqui. Então, eu espero ter a chance de ter essa oportunidade de trabalhar com os líderes indígenas. Então, eu vou dar para vocês aqui, meu diretor, pode dar. Eu estou caminhando para encerrar, vou falar aqui talvez, eu sei que o propósito de Mojafá quanto à biblioteca está sendo muito rico as ideias e está no caminho, né? Mas quando não puder, talvez, até eu não sei se tem chance para isso, não sei qual é o propósito, se vai ter verba para a biblioteca. Eu espero que um dia tenha verba para a biblioteca, porque aí comprar livros atualizados, né? Livros bons. E aí, em termos de editora, eu posso recomendar editoras boas, porque eu fiz livraria por 4 anos num shopping e aprendi a lidar com as editoras. E eu sei qual editora, qual é a filosofia, a teologia de cada editora. Então, esse trabalho crítico a gente pode fazer. Agora, eu não botei aqui, eu não fiz aqui uma bibliografia, eu só coloquei alguma coisa aqui. O dicionário africano está aqui, crenças e religiões, saber qual que é aqui. Por quê? Eu preciso saber das outras religiões, porque eu vou trabalhar com gente que vem para cá, né? E eu preciso me entender. Esse livro aqui, eu não sei se tem ainda, Mundo Cristão. Mundo Cristão, né? Como é que é? Você pode explicar a sua fé? Eu estava falando, exatamente nessa construção que está aqui. Por que eu sou um crente em Cristo? Ou estou me convencendo de ser ainda? Então, esse aqui eu posso depois dar. Essa Bíblia aqui é interessante. Bíblia, cada vez nasce uma Bíblia diferente. Sabe o que eu gosto dessa Bíblia aqui? Das pastorais que tem aqui. É do Joster, né? Deixa eu ver o nome dele todo aqui. Ele que faz o trabalho das pastorais. Eu tenho do Israel Belo também, que ele faz as pastorais, quem conhece Israel Belo, né?
ele também tem uma linguagem. Josh McDowell, esse aqui. É uma Bíblia que vale a pena ter, porque você tem pastorais que vão te ajudar numa ilustração lá na sala de aula. Então, tá aqui. Esse aqui, a igreja podia, na biblioteca, ter. Esse aqui é do Antigo Testamento, do Novo. Tem um Antigo. É grossão, né? Mas só que aqui você vai dar qualidade na sua palestra, na sua aula, além do limite do que está lá, do ensino. Talvez para a biblioteca vale a pena. Eu só não estou doando ainda, porque eu falei com a Ana Maria, quando eu morrer, ela pode doar para quem quiser, mas enquanto estiver vivo, estou fazendo igual o pastor fez lá. Eu estou selecionando alguns que eu gosto do meu livro, né? Esse aqui é um livro caro, esse aqui, difícil de achar. Essa editora, acho que ela existe ainda no Rio de Janeiro, né? Porque a gente pensa, eu falo sempre, a filosofia e teologia andam lado a lado. A diferença é que a filosofia ela faz assim, ó. A filosofia ela anda assim. Aí quando a filosofia não resolve, aí a teologia ela não faz assim, a teologia faz assim. Aqui é conhecimento, aqui é experiência, né? É o que é além da letra. Aí alguns, não, tem filósofos, aí tem inclusive um aí que gosta de tirar casquinha em todo mundo, acha que ele é o dono da palavra, o tal do Karnal. Conhece? Ele é muito exibido e confronta, é como sabe tudo, confronta Cristo, confronta a Bíblia, confronta tudo. Mas o quê? Na verdade, ele é um ateu que quer ter proeminência e aí então ele usa disso. Aí eu fico à vontade para ir para o inferno, não tem problema. Mas dizer que a filosofia, quando Jesus fala lá, olhai para os lírios do campo, olha só que lindo. Então traduz isso para o aluno. Parece tão simples, a gente preocupa, orar para os lírios dos campos, que não trabalham, não cegam, se fiam, é isso? Faz isso filosoficamente. Você entrando no campo, me parece que os lírios, a beleza disso. Então, esquece um pouquinho da teologia, aí pega a filosofia, e a beleza dos lírios, traz um lírio para a sua classe. Oferta para alguém. Você vai ver o efeito disso, filosofia. Então, constrói a poesia, né? Filosofia. Mas, por quê? Quando nós trabalhamos para Deus, a gente às vezes pensa que... se você fazer degrau, se é assim, acho que é assim, né? Deus está aqui em cima, né? A gente está lutando com as coisas de Deus e a gente começa a achar que sabe das coisas. Então, quando eu penso que subir mais um degrau, estou mais próximo de Deus, aí Deus faz assim, mais um. Aí eu penso que subir mais um pouquinho, aí Deus faz assim, mais um. Percebe? Então, na proporção que eu vou tendo uma experiência com Deus, fica mais estreito, mas não é que eu me torno um pequeno Deus, como diz o Espírita. Não. Nós somos totalmente dependentes de Deus naquilo que nós fazemos no nome dEle. Eu posso deixar de dizer que esse vale a pena, porque gostaria muito de um dia falar sobre ética cristã, porque a gente falha muito na igreja sobre a ética, como nós devemos nos comportar, até como líderes em relação ao nosso líder maior. O aluno precisa entender que entre nós e eles, o líder maior, professor, entre o professor e a igreja, o pastor, que é quem está preocupado com a igreja 24 horas e conversa com Deus sobre a sua igreja, então, não é questão de hierarquia, né? Então eu preciso entender a ética, porque assim, vou aproveitar o gancho aqui. Eu já falei para a irmã Leia, a gente que está aqui precisa dar um apoio. São 35, parece. Então eu não sei quantos hoje, mas se não vieram, eu tô destruindo a liderança dela. Então eu preciso cooperar para dizer assim, porque afinal de contas ela é minha líder. Se eu estou submisso aqui, não é uma hierarquia, mas um ministério, então eu preciso dar apoio, porque é através dela. Percebe? E a gente precisa passar isso para os alunos também, de vez em quando esquecer um pouquinho. Eu não falei aqui, alguém deve falar sobre isso, mas se eu não concluo a lição que eu pretendia dar, e vou passar para a segunda, é melhor eu não dar a segunda e terminar a primeira, porque não tem mérito, porque eu vou cumprir dever. Se é além da letra, não é cumprir dever, é
ser usado pelo Espírito Santo para completar uma obra que foi confiada a nós. Às vezes, quando eu falo completar a obra, alguém diz, a obra já foi feita. Não, a salvação está garantida. A obra é aquela que caminha, né? Tem uma grande dificuldade aí, se salvação perde ou se não perde. Bom, ninguém respondeu essa questão, se perde ou se não perde, porque alguém tem uma vontade, pode deixar de lado ou não. Mas nenhum teólogo arrisca responder isso. Às vezes tem uns que arriscam até, mas eu entendo que aquele que vier a mim, de maneira alguma lançarei fora. E penso que quando o crente perde ou não recebe as bênçãos de Deus, é porque ele não faz por onde. E a melhor relação entre o crente e Deus é entender a relação de pai e filho que acontece na família. Filho desobediente vai ficar sem a bênção do pai, até obedecer. A relação com Deus é a mesma coisa. Deus não me exclui. Ele está comigo, eu estou indo para o céu, mas só que as bênçãos que eu podia contar, eu acabo não contando porque não fiz por onde. É a história do São João que morreu, foi para o céu e chegou lá, disse que foi o São Pedro que recebeu e ele chegou lá e disse assim, reclamou o São Pedro e falou assim, eu não estou entendendo, eu fiquei a vida inteira na igreja, eu fiz tudo o que era para fazer como crente, eu nunca tinha a minha casa, não tive que comprar meu carro, calma, São João. Levou o São João de aquele galpão enorme, aí lá no fundo o João das Contas, achou a gaveta dele lá, e falou, São João, tinha um carro lindo para você aqui, Porsche 2025, tinha um sítio aqui lá em Pirinópolis, entendeu? Aí eu falei assim, mas por que não recebeu? O senhor não fez por onde? Então, os que são de Jesus de fato. E os que reclamam das bênçãos é porque não está fazendo por onde. Simples assim. Irmãos, como eu não deixei para vocês perguntarem nada, aliás, deixa eu falar isso aqui, Esse aqui é o melhor dicionário bíblico que existe ainda. Os direitos autorais agora é da Agnus, da Juerter. O Davis, porque com a palavra, um contexto, uma história, aí você quer achar, vai enriquecer o seu estudo, o seu sermão, ok? Vale a pena. É simples, mas é o mais prático que tem, que comentários rápidos, ok? Eu acho que o meu esforço é nesse sentido, e se eu não completei, por favor, vocês me ajudem, porque eu não vou botar culpa no Espírito Santo, porque ele não tem nada com isso, mas sabe que eu fiz um esforço enorme e sou agradecido a Deus pelo privilégio de ter não vou falar uma classe não, mas uma equipe excepcional que são vocês. Os que não vieram, não vou reclamar não, né? Mas é como eu disse, né? Eu estou certo de que eu recebi a bênção, até pensando assim, né? Na cronologia do tempo, eu sou muito grato a Deus por ter voltado a uma sala tão seleta. Eu até comecei a dar aula no mestrado e penso que eu falhei, não fui bom professor, mas eu tinha que dar alguns módulos, eu dei e senti muito prazer quando eu vejo trabalhar com pessoas que são cabeças pensantes, né? E na sala de aula, quando a gente abre o leque para discussão, a gente enriquece muito. Pena que eu não vou poder fazer isso com vocês e já ultrapassei meu tempo. Josafá, obrigado.